Oi, gente, tudo certo? Estamos aqui hoje, né, o Portal Meu Retiro, junto com a gente no escritório, a Karine Briotto, a K, posso chamar de K? Por favor. Legal, obrigado pelo carinho de aceitar o convite. Imagina, é um prazer. Aqui para contar um pouquinho sobre o seu trabalho, falar um pouco sobre você também. Antes, gente, só para falar um pouco do Portal Meu Retiro também, é um espaço onde terapeutas holísticos, integrativos, profissionais que organizam retiros ou cursos ou eventos de autoconhecimento, expansão da consciência, podem anunciar os seus serviços. Então, é um espaço muito legal, é a equipe que está aqui, que faz com todo carinho para vocês. E vocês, terapeutas, também conseguem anunciar no portal e divulgar o serviço de vocês de graça. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco, aproveitar a presença da K aqui, da Kazen, né? Da Kazen, Da Kazen. E conta pra gente, K, eu acho que o legal pra gente começar é você contar um pouquinho da sua experiência, né? Então, pelo que eu li, você tem uma formação super legal, vem do mundo corporativo, então tem uma formação também toda especial como terapeuta. Conta um pouquinho da sua jornada pra gente. Acho que ela tem elementos muito bonitos, acho que pode ajudar muitas pessoas aí. A minha trajetória é longa nessa jornada, né? Eu comecei com... É um pouquinho longo, tá? Se eu falar demais, Legal, você fica pode à vontade, me cortar. Eu comecei fazendo formação em comunicação social. Então eu fiz rádio e TV, depois eu fiz extensão em cinema. Legal. Segui com 2 pós-graduações em marketing. E eu gostava desse meio. Era uma jornada ali que me fazia feliz, né? Que ao mesmo tempo também lidava com pessoas. Então era um caminho que eu gostava muito. Só que sempre como hobby que eu tinha desde os 14 anos de idade, era a leitura sobre chakra, sobre energia. Eu lembro que com 14 anos eu tinha um amigo meu que a gente trocava livro de Jung. Nossa, que legal. A mãe dele era psicóloga, então ele tinha esses materiais em casa e a gente falava às vezes sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Eu tinha 14 anos. Então eu era muito novinha, só que era um hobby. Então o que eu gostava de ler? Eram esses livros. Só que naquela época, o que eu achava? Era místico, não tinha um nome. Né? Um tempo atrás era bem... Não era uma profissão, era místico. Tanto que eu lembro que nos meus 15 anos de idade, o que eu ganhei dos meus pais foi uma cestinha cheia de bruxinhas. Umas bruxinhas. Tem gente que coleciona os anjinhos. E eu tinha as bruxinhas. Então aquilo era um encanto. Eu sempre gostei de pedra, de cristal, mas era o meu hobby. E aí eu segui essa profissão, eu entrei no mundo corporativo mesmo, em multinacionais, trabalhando na área de comunicação, fui para a área de eventos, estava seguindo um bom fluxo ali no mercado de trabalho mesmo, aquela coisa de empresa. Só que eu comecei a me sentir completamente insatisfeita e um vazio imenso. Eu falava assim, eu posso fazer mais pelas pessoas. Isso eu já fazia voluntariado em hospital, os hospitais municipais de Carapicuíba e de Osasco. Eu ia de palhaço, a gente fazia um trabalho de final de semana. Super bonito isso. Eu sempre me conectei muito, então creches, mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu precisava fazer mais. Eu acho isso até legal você comentar isso, até pra galera que tá vendo a gente, porque... eu acho que muitas pessoas, e algumas, assim, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, as pessoas estão começando a se questionar mais em relação a se a vida está satisfatória para elas ou não, se elas precisam mudar alguma coisa. Então, é uma delícia ouvir esses relatos, né? Eu acho que deve ter alguém vendo a gente que acho que vai inspirar de uma certa forma. Porque fazer o voluntário, a gente sempre vai na intenção que a gente pensa que a gente vai fazer bem pro outro. E é tão contrário. A gente sai tão carregado, tão forte. Né? Nesse processo, eu lembro que dos hospitais, eu sentia que quando eu colocava meu narizinho ali de palhaço, aquela minha roupa de palhaço, eu
estava pronta para ajudar a trazer alegria, independente do cenário que a gente visse ali. Sim. Era UTI neonatal, eram situações muito tristes, mas ali a gente estava com o intuito. Então não tinha essa coisa tão... Era para levar alegria. A gente pedia licença, posso entrar? E aí a gente levava. Então foi um processo que eu levava o corporativo e eu tinha alguns trabalhos voluntários. E no meu trabalho eu trabalhava com eventos e responsabilidade social. Então eu também cuidava de muita coisa nesse sentido. Mas eu comecei a sentir um vazio muito grande. Um vazio, e aí eu comecei a me cobrar, porque eu falei, Karine, você está sendo muito ingrata com tudo que você tem, porque você está numa empresa multinacional, tem isso, você está um cargo legal. É porque, assim, às vezes assim, acho que o nosso ideal de sociedade realmente é um alvo, né? Às vezes a gente se sente culpado por isso não tá... E todo mundo falava, cara, sua vida é dos sonhos. Eu viajava a trabalho, então eu estava em congresso no Norte, Nordeste. Então quem via ali de fora... E era muito gostoso mesmo, mas o meu vazio interno, eu sabia que não era a minha jornada. Eu gostava, mas chegou um tempo que esvaziou. Eu já não sentia mais prazer, comecei a me sentir ingrata comigo mesma, por ter essa oportunidade e falar, nossa, o que você quer então da vida, né, Karine? E aí a depressão veio junto com tudo isso. E a gente podia falar, né, a história de chegar ao processo terapêutico podia ser muito mais bonito e mais leve, mas nem sempre é. Né? Aliás, acho que tem muitos porquês aí, né, cara? Tem. Hoje eu não mudaria nada do meu passado, dessa história. Nada, porque hoje realmente tudo encaixa e faz sentido. E aí eu saí do mundo corporativo em janeiro de 2014. E se você me perguntasse na época, qual que é seu nome? Eu ia falar, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vim fazer, isso não faz sentido, nada fazia sentido. E aí aquele meu amigo lá de trás, quando eu tinha 14 anos de idade, que eu trocava os livros, ele reapareceu e falou, eu fui para um lugar em Piracanga, que em 10 dias ele ia amadurecer, sei lá, 10 anos. E eu falei, nossa, é isso que eu tô precisando. Me conhecer, porque eu já não sabia mais. E aí eu fui para Piracanga, chamava leitura de aura, esses 10 dias de processo de autoconhecimento. Ninguém me contou o que era leitura de aura. Eu só falei, autoconhecimento, confio em você, eu vou. E nisso eu fui para Bahia, foi tudo muito rápido. Em janeiro eu saí, em fevereiro eu estava já em Piracanga. Uau. E era uma roda grande, esse curso tinha acho que umas 2 vezes por ano só. E foi bem na época? Foi bem na época, exatamente na época. E aí era uma roda de muita gente, muitos terapeutas já, muita gente dessa vivência de espiritualidade, de autoconhecimento. E eu. Tanto que quando montou a roda, todo mundo com intuito, falando, porque eu já viajei para a Índia, porque eu já fiz isso, falava nomes. Pessoal experiente, que eu nem sabia o que era. Sabe quando você... Ashram, eu falava, o que esse pessoal tá falando? Que língua é essa? que eles estão falando? Não acha, né? Eu fui lá. Era outro mundo ali naquele momento. E ali foi um processo muito profundo. De 10 dias que eu ia ficar, eu acabei ficando mais de um mês. Que aí eu fui ficando, fazendo outros cursos. Ali eu fui me reconectando comigo. Quando eu cheguei, falei, não sei quem eu sou, realmente. Isso que é interessante, né, cara? Porque eu vejo em muitas histórias, eu acho que comigo em um certo ponto também, que às vezes a gente, quando a gente esvazia, quando a gente assume pra gente que a gente não sabe mesmo, parece que a vida preenche a gente, né? Parece que os nossos encontros com o nosso caminho aparecem nos desencontros com a vida, assim, né? Quando a gente tá meio... desencontrado ali no lugar, parece que ali é uma oportunidade para a gente se encontrar de fato, né? As coisas, a sincronicidade, as coisas vão aparecendo, né? Eu acho interessante porque o curso era 2 vezes por ano e foi bem na época, né? E surgiu um amigo de longa data. Então essas coisas são muito interessantes, né? Eu acho que muitas vezes a gente se encontra nesses momentos mesmo. Essa sincronicidade perfeita do universo, que ele vem, ele traz esse caminho.
E é importante a gente estar vazio. Porque quando a gente se acha muito cheio, eu sei, eu tô cheia. Não entra nada, né? Não entra mais nada. Então hoje eu tento sempre me esvaziar. Para todos os dias entrar coisas novas. Porque é uma transformação diária, de todo dia. Né? E aí nesse caminho eu ainda não tinha me reconhecido. Eu entendi o quê? Quem eu sou. Entendi que eu queria me doar mais, mas de falar o que eu ia fazer da minha vida, eu não me enxergava como terapeuta. E quando eu voltei para São Paulo, confesso que eu tive até um medinho de voltar. Quando eu voltei, eu falei, tô tendo a segunda oportunidade desse reencontro, porque eu acredito que quando eu nasci, já vim com essa bagagem de, vai lá. E eu esqueci. Sim, total, acredito Segui outra rota, e agora eu tô falando assim, vai, Karine, de novo, com você como Karine ainda, não precisa de outra existência. Um segundo nascimento ali, né? Foi isso que eu senti, eu falei, e se eu falhar de novo agora? Porque eu não sabia o que fazer, realmente o que trabalhar. Eu vou ter que trabalhar, eu preciso, né? Sim, claro. Falei, vou voltar para o mundo corporativo. E aí lá lembrei da minha pasta, com os 14 anos de idade, o que eu fazia? Eu tinha uma pasta que eu xerocava coisas de revista, de livro que falava sobre isso, e eu guardava tudo numa pasta. Nossa, que legal. Aí eu falei, vou pegar a minha pasta e vou ver o que tem nesse material. A primeira página, escrito com a minha letra, estava um espaço de terapia holística. Nossa, que poderoso isso, né, cara? Muito. Olha. Foi lindo, assim, e eu até me arrepia. Eu também. Porque eu não lembrava disso. Eu não acessava, tanto que naquele momento, quando eu peguei, tinha técnicas de terapia que eu nem lembrava mais o que era. Eu estava lendo como se fosse pela primeira vez, mas era a minha letra, já definindo esse espaço. Que demais. E aí eu comecei a leitura de aura, como doação, porque a gente tem 100 leituras para fazer doação, então eu só anunciei quem quer. E achei que as pessoas não iam querer. Muita gente quis. Então, o que eu atendia no meu quarto, e começou a chegar diretores lá da empresa que eu trabalhava e falou, eu quero. Eu falei, não dá mais para atender aqui. Aí eu montei o primeiro espaço, isso tudo em 2014. Em janeiro eu saí, fevereiro foi para autoconhecimento. Nossa, muito em rápido maio tudo. eu abri um espaço. Só que ali já veio tudo que eu precisava. Eu falei, não, eu preciso viver mais. Eu preciso seguir adiante nessa experiência. E apesar de ter aberto o espaço, eu comecei a ver a transformação na vida das pessoas, na minha mesmo, nesse sentido. E aí eu falei, vou para a Austrália, eu preciso viver em loco. Queria muito passar um tempo na Ásia. Eu falei, eu só preciso Que legal, cara. Isso depois de abrir o espaço. Depois, tudo no mesmo ano. Nossa, que ano intenso. Foi um ano que me virou de ponta cabeça e falou, esse é seu lugar, agora você se encaixou. Nossa, que legal. Tudo no mesmo ano, então abri em maio o espaço, fui vendo aquilo que cada vez mais fazia sentido, e eu sempre gostei muito de estudar, de ler. Eu falei, então eu vou seguir adiante. A ideia era ficar um ano fora. Fiquei 4 anos. Uau. Porque aí eu vi uma abertura de possibilidades ali na Austrália e na Ásia, que estava muito pertinho. Então ali eu fui desbravando novos cursos. Então eu fiz o processo de medicina ayurvédica por um período com uma indiana que tinha vários livros escritos. Fui para a Ásia fazer alguns cursos. Fui. É uma região muito rica, né, cara, aprender, eu acho que sobre o ser humano e sobre várias práticas, né? É esse berço, assim, eles respiram isso. Sim. A gente ainda está evoluindo nesse passo. Sim. Mas eles respiram isso, é muito natural. Então, aí eu tive essa oportunidade de ir, fiquei 4 anos. Mais do que você planejou, muito né? Muito mais. E aí, eu sempre soube que lá não era em nenhum desses lugares o meu espaço, o meu canto. Sabia que era aqui no Brasil. Você sentia, sempre foi o Brasil, sempre. Nunca pensou em ficar não. mesmo. Mesmo nessas renovações, agora ela fica. Eu falei, gente, eu não vou ficar, eu só sei que eu preciso de mais tempo aqui. Mas aqui não é o meu canto. Entendi. E aí sempre voltei. Teve essa consciência, sempre. Tá conectado com o Brasil ainda e resolveu voltar. Isso foi em que ano, cara? Você lembra? Eu fui em 2014.
2018, E 2019. voltei em 18. Faz exatamente Uau. 4 anos que eu estou de volta. Nossa. Que foi em outubro. Então a gente Legal. completei. Ontem. Uau. Ontem, há 4 anos atrás, eu voltei para o Brasil. Que demais. E aí, quando você chegou aqui, como é que foi voltar depois de tanto tempo? Eu amei voltar, porque era uma coisa que eu queria muito. E antes de voltar, eu fiquei uns 2 meses e meio pela Ásia. Curtindo, aprendendo. Cursos, retiros, viagens, passeios, Nossa, vivendo. Maravilhoso, maravilhoso. Vivi um pouco disso e voltei para o Brasil. Boa. Renovada, né? Renovada, só com uma mochilinha de 7 quilos, que é o que a gente viaja pela Ásia, sim. E voltei. Que legal, cara, que legal. E aí você voltou para o seu espaço? Não, porque o meu espaço era na minha casa. Ah, tá. E aí eu falei, agora eu preciso buscar alguma coisa profissional, porque ali eu já entendi, ali já era meu ganha-pão, já era o que fazia sentido e missão para minha vida. E aí eu comecei a atender num espaço lá na Lapa, mesmo, que foi incrível, eu fiquei ali por mais ou menos 1 ano, chegou a pandemia. Puta, virou de cabeça para baixo tudo, né? Tudo. Mas você sabe, cara, que eu acho que a gente tá tendo acho que também pela pandemia, né? Eu acho que alguns casos mais... As pessoas estão com mais consciência da importância de você ter uma saúde mental, acho que de uma visão mais holística, né? Do corpo, da mente, do espírito, a gente trabalhar isso de uma forma mais integrada, né? Também, eu acho que essa época é difícil pra gente, mas traz esse aumento de consciência também. O que você falaria, assim, cara, para as pessoas que eventualmente estão vendo a gente agora e nem conhecem esse tipo de prática, né? Não sabem nem os benefícios que podem ter de usufruir de uma prática dessa, né? Ligada ao autoconhecimento. O que o autoconhecimento pode fazer com as pessoas? Acho que a gente já viu um pouco com você ali, né? Eu achei legal que você usou o termo lembrar, né? Você lembrar um pouco ali da sua missão. O que você falaria assim para essas pessoas? O processo de autoconhecimento, ele é muito desafiador. Não pode falar que é um mundo cor-de-rosa, porque não é. E seria muito desonesto, inclusive da minha parte, como terapeuta, hoje profissional disso, falar que é uma jornada fácil. Não é, mas ela é extremamente importante. É onde a gente vai se reconectar com a gente, né? Quem está passando por problemas de depressão, que não está se encontrando, principalmente a gente está vivendo uma fase muito difícil. E essa fase é onde a gente vai reconectar os nossos valores. O que realmente importa? Né? Com quem eu quero estar perto? É da minha família. É das pessoas que estão próximas a mim, né? É esse o valor. Cada um vai encontrar o seu valor. E aí, quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, eu gosto de usar como exemplo uma ponte. Então, a gente tem essa ponte aqui que já não funciona mais pra gente, esse lado. Que é como se fosse assim, árvores mortas, aquela coisa meio seca, e a gente tá ali batendo cabeça, triste, as coisas não fazem sentido, as coisas não funcionam, nada se encaixa, que é isso o momento que a gente vive depressão ou outras situações da nossa vida. Quando a gente começa a passar pelo autoconhecimento, não é um pulinho chegou, tem uma ponte. E essa ponte, nesse começo, eu falo, tem os espinhos ali desse comecinho dessa jornada, porque a gente vai ter que entender a nossa autorresponsabilidade. Muito legal isso. E não é fácil, né, cara? Não dá pra gente mentir. Quando chega, passou da metade dessa ponte, aí sim, do outro lado, você vai ver que tem árvores, tem frutos, tem flores, tem animais, tem vida. Boa. A gente precisa fazer essa trajetória e nem sempre é fácil. Tem muita gente que acessa o autoconhecimento de uma maneira fácil. Mas para a maior parte das pessoas, elas vão nesse encontro em situações mais difíceis. É difícil se ver assim, né? Aspectos, ter um contato ali, encontrar com as nossas sombras, né? Entender o real motivo pelo nosso comportamento, pelas nossas infelicidades, é um processo. Acho que no meu caso eu tô mais para esse lado. É um processo doloroso, não é uma coisa
não é uma coisa fácil, a gente tem que ver várias coisas da gente mesmo que nem sempre é agradável passar por esse processo. É incômodo. Né? É total incômodo, né? Acho que é um dos maiores incômodos que alguém pode ter, assim, efetivamente, né? Mas esse processo não precisa ser sozinho, assim, né? Eu acho que talvez a decisão, né? A consciência desse incômodo, talvez, né? Mas eu acho que é legal as pessoas saberem que tem pessoas para ajudar nesse processo, né, cara? Essa ponte é bom alguém te dando a mão para entender, sim, olha, aqui vai machucar, sei que vai machucar, né? Porque olhar para essa dor e acessar o que a gente fala, vou jogar aqui debaixo do tapete para não ver. Só que o debaixo do tapete é dentro de nós mesmos. Logo, sim, não está nada escondido. Né? Então, ter alguém para auxiliar a nossa jornada é muito importante, porque sozinho a gente consegue até um ponto. Depois alavancar e a gente ter outra visão, outro olhar, precisa de alguém para falar, olha aquilo ali que você não viu. Olha aquela outra... E tem tanta sabedoria já, né, em muitas terapias, em coisas muito antigas, assim, que ajudam as pessoas a ter essa consciência, né? Eu acho que a nossa fundadora aqui, cara, depois ela adoraria te conhecer também, e acho que espero que aconteça rápido também, ela passou mais ou menos por esse processo também, e eu acho que a missão aqui do time, quando a gente formou, é muito isso, assim, a gente acredita que esses terapeutas e essas terapias podem ajudar muita gente, né? Acho que acho que o nosso objetivo ali é que às vezes muitas dessas pessoas nem sabem que esse processo existe e é por isso que a gente está produzindo esse material. Então, eu acho uma coisa linda, assim, a sua doação em vir aqui falar mais sobre isso, porque está totalmente alinhado também com um projeto aqui que é falar para as pessoas que têm ajuda nesse processo, né? E tem coisas incríveis, assim, durante esse processo. Você é habilitado em várias terapias, né, cara? Já é muito experiente nisso, assim. Você quer contar um pouquinho pra gente, né? Tem a leitura de aura, tem o reiki, tem a barra de axis, né? Você quer dar uma geral pra gente? E é até legal entender que, assim, essa terapia holística, essa terapia integrativa, então vai mexer com a pessoa corpo, mente e espírito. Então, quando a gente acessa o nosso corpo em todas as camadas, a gente vê curas profundas, né? Quando a gente olha, às vezes, uma questão que está muito difícil, a pessoa vivendo no piloto automático ali da vida, a terapia holística traz de volta. Vem aqui, mas com todos os corpos juntos. Vem todo mundo aqui e a gente vai cuidar tudo de uma vez só, sem separar nada. Né? Porque a gente está muito acostumado, nesse período todo, a gente separou tudo em bloquinhos, em camadinhas. E a gente não é bloquinho e camadinha. Não se resolve uma coisa só ali, não, né? Ou você pode resolver momentaneamente ou superficialmente, né, cara? Mas é esse todo. Legal. Né? Se eu tô com alguma coisa já até no meu físico, só que isso foi desencadeado por uma coisa psicossomática, de energia, e eu não olho para isso, muitas vezes vai ser uma doença reincidente. Né? Então, por isso o processo terapêutico é importante. Eu falei, da onde veio isso? Que incômodo que estava acontecendo no meu processo, no meu corpo. Eu, particularmente, fiz até uma cirurgia física, mas era por questões outras, energéticas, que eu precisava olhar. Então, é muito importante a gente entender essa bagagem. O corpo físico é o que a gente está mais acostumado, que está aqui. Mas tem outros corpos que estão aqui, em volta, e a gente precisa olhar para isso, né, dessa forma holística. E daí eu fui aprofundando em algumas técnicas, terapias, que nesse momento faziam sentido para mim. Entrei pela leitura de aura, que é onde a gente acessa esse campo energético, né? Esse casulo que está em volta do nosso corpo, que guarda todas as memórias. Então, tanto que a gente tem de consciente, de inconsciente, a nossa cabeça ou cérebro, de repente, em algum momento, opta por não se recordar, porque foi algo muito doloroso. Só que no meu campo energético, aquilo vibra ainda. Então, às vezes, eu atraio situações semelhantes, pessoas semelhantes, para aquela vivência, para aquela dor. Então, quando eu acesso esse campo de energia, o que eu faço? Está tudo ali. Eu vejo a essência, o momento presente dessa pessoa. Aí eu acesso 7 camadas dessa energia e a leitura de uma vida passada, para entender assim. Eu até falo,
não acredita em vida passada, usa essa historinha que apareceu, o que ela te relaciona lá no passado que tem ligação com esse momento presente. Demais, e é um processo muito muito profundo de autoconhecimento, porque ali você se vê, você fala, nossa, aqui eu posso dar o passo, que caminho, onde eu vou, é o ponto de... O que eu faço daqui adiante? Então, é um dos processos que eu faço, que é a leitura de aura. Reiki é uma técnica que eu sou apaixonada, sou mestre em Reiki. Eu tenho 8 anos aí já nessa jornada, né? E hoje já dou vários cursos, ministros, mestres em Reiki. E é uma das técnicas que eu acho assim mais acolhedoras. Porque é muito simples. É muito amoroso, é muito assim, qualquer momento, o reiki está presente. Aquela coisa, eu não preciso de nada, eu preciso de mim mesma. Dessa energia reiki eu deixo fluir. Então dá para usar para as outras pessoas, para o ambiente. Não importa o local, assim, né? O lugar onde a pessoa tá, né? Nem o tempo, né? Nem, a pessoa tá numa festa, barulhão, música. Você vê que alguém não tá bem, ou que você precisa da permissão dessa pessoa. Pode falar, quer um reiki? Ou eu mesmo, eu tô em algum lugar muito movimentado, eu sinto, tô agitada. O que eu posso fazer comigo? Aplica um reiki rápido. Que demais. Então o reiki, eu falo, é tanto da nossa natureza, é tão amoroso e é tão transformador de algumas energias que estão mais negativas, desequilibradas, para trazer para o equilíbrio, que é muito rápido. E qualquer um, né, cara, pode fazer, não tem, acho que quem tá vendo a gente aqui, pode ser para todo mundo, né? A partir de 8 anos de idade, tanto que esse final de semana até iniciei 2 meninas de 10 anos de idade, eram gêmeas as meninas, lindas, com 10 aninhos, e não tem inclusive nem... eu iniciei uma menina que ela tinha um processo leve de paralisia cerebral, porque ela queria, ela gostava do reiki. E a irmã dela, que enviava reiki da Austrália para ela, falou assim, ela gosta muito e agora ela quer aprender. Então eu fechei essa turma. Então assim, independe de qual... É assim, você ter o coração aberto, o peito aberto para isso. Que legal. Então quem quiser aprender também, e estiver vendo a gente, cara, eu acho que pode procurar também, você eventualmente faz essas turmas de formação de outros terapeutas também. Também. Eu tô até para montar uma turma que esse mundo daí de mídias sociais acaba expandindo tanto, e na pandemia eu acabei fazendo live, conheci muita gente ali só pela telinha, e uma delas falou assim para mim, cara, você tem que montar um curso de reiki, mas para terapeutas, com a tua visão, então assim, esse processo de mentoria também tá chegando para terapeutas, com anamnese, com esses novos olhares e caminhos também. Legal. Eu acho essencial, assim, um trabalho também super legal de ampliar, assim, essas formações para mais pessoas terem acesso no final das contas, né, cara? Muito legal, muito legal. Aí, quer ver? De terapia, então, mais. Tem daí as barras de Access, que eu acessei, que é um mundo maravilhoso. Conta um pouco pra gente. Barras de Access, ele vai limpar o processo de crença limitante. E a gente carrega crença limitante. Nossa senhora, a sociedade é uma máquina de impor isso pra gente, né? E assim, é interessante porque aí eu fui vendo, ter morado fora me deu algumas oportunidades de visão de lugares diferentes. Aqui no Brasil, a gente tem uma crença limitante que é nata da maior parte dos brasileiros em relação a dinheiro. Sim. E isso vem pela nossa história. Como uma coisa ruim, né? Como uma coisa ruim. Tipo, como energia ruim, ou que vem de algum ato ou quem comportamento tem ruim, dinheiro, né? é ruim. Como que ganhou isso? Gente, Só que isso, se a gente parar para pensar, por que no Brasil carrega isso? Vamos pensar lá na nossa história. Legal isso. Escravo. Não tinha o dinheiro, aí tinha lá o senhor feudal, dono da fazenda, ricão, carrancudo, que maltratava, que punia, que fazia só coisas ruins. A gente, só pelo fato de estar inserido no Brasil, automaticamente a gente carrega essa história com a gente. Então essa visão de esse rico, carrancudo, que ganhou dinheiro de uma forma ilícita, e esse pobre que está mais junto,
Tanto que assim, você vê a ajuda de pessoas, é muito mais o pobre com o pobre. Ele entende a dor um do outro, né? Mas isso faz parte da nossa história. Então a gente tem uma relação com o dinheiro como, se eu tiver dinheiro, vai desconectar de mim, porque eu vou ser uma pessoa ruim. Sim, a gente não vê o dinheiro como uma energia que pode ser usada para construir coisas maravilhosas, né, cara? Eu acho que... E a gente tem esse negócio mesmo, assim. Eu acho que Segura, trava. toda hora, às vezes, eu fico me observando, assim, também. Falo, opa, peraí, não é assim, né? Mas acho que tem tudo a ver isso que você está falando, né? Então a crença a gente carrega, então assim, pelo fato de a gente ter nascido aqui no Brasil, é essa crença que a gente vai carregar. Em outros países tem outras crenças, mas imagina, só de já ter nascido aqui. Aí a gente tem as crenças que a gente carrega de quem criou a gente, ou os pais, ou enfim, quem auxiliou na nossa criação. Eles vão carregar essas crenças. E as nossas próprias experiências. Tem também crenças, tem várias, né, ruins associadas à energia do dinheiro, né, cara? Então, eventualmente, né, para as pessoas conseguirem as coisas, acho que não é um processo... as outras gerações também não foi um processo fácil. Então, ver o dinheiro como uma coisa muito escassa, né, como uma coisa que tem que ser obtida através de muita dificuldade, né? Tem um monte de crença associada a isso. Muito. Isso é tão ruim, acho que para o crescimento das pessoas, né? Para uma visão mais abundante de vida, né? Porque assim, se a gente se desconectar com essa energia do dinheiro, imagina, a gente precisa do dinheiro para fazer boas ações também, né? O fato de, vamos dizer, vamos abrir um espaço ou um trabalho voluntário. A gente precisa de reserva. As coisas para funcionar precisa do dinheiro. É uma energia importante no nosso mundo hoje. Extremamente importante. E a gente fala que não, quer se distanciar. Não, mas se tem esse movimento na mão de pessoas tão boas, a gente transforma tanto. Então, assim, essa relação com o dinheiro, as nossas crenças que a gente cria, de repente confiei numa amizade, várias coisas, e de repente aquela amizade me traiu. Ou um relacionamento, eu falo, não vou ter mais amigos, não vou me relacionar mais, né? E a gente vai criando crenças que limitam a nossa jornada. E aí as barras de Access vêm para isso. São 32 pontos que a gente tem na cabeça. Cada ponto é como assim, para simplificar. Todos esses downloads de crenças limitantes que a gente baixou na vida, que a gente nem percebe, a gente dá um reset. Legal. E a partir desse reset, a gente pode começar a viver a partir do nosso sentido de vida. Quem eu sou de verdade. E não a partir do que as minhas crenças limitantes determinam que eu faça. Eu acho que às vezes as coisas ruins que acontecem com a gente ou que pode gerar essas limitações, eu acho que elas podem ser usadas também nessa jornada do autoconhecimento, ou para a gente viver a vida de uma forma mais plena, né, ou com mais sensibilidade, ou com mais consciência, né, mas a gente usa isso realmente para limitar as nossas ações na vida. Né? E vai travando, trava um pouquinho. Então, quando a gente faz as bases, a gente está soltando e libertando um pouquinho. E aí tem outras técnicas que também é o Sound Healing, que aí eu trabalho com as tigelas tibetanas mesmo. Maravilhoso. Que foi um curso que eu fiz na Indonésia, então são as tigelas de lá do berço, né? São as tigelas de lá. É tão lindo, né, esse som. E é incrível, porque quando a gente coloca no nosso próprio corpo, eu coloco nos centros energéticos, nos chakras, a vibração, tanto que ele faz no corpo, né? Porque a gente é constituído de muita água. Sim. É a mesma coisa, você pega uma tigela tibetana, coloca água, o movimento que ela faz é a mesma coisa que está fazendo dentro da gente. Eu acho que isso, mesmo para quem não está inserindo nesse mundo tal, eu acho que sabe, acho que todo mundo sabe o poder, né, do som na nossa vida, na nossa alteração de humor, a percepção que a gente tem em relação aos sons harmoniosos, né, ou aquele som disfuncional também altera a gente. Então acho que essa relação eu acho que é muito perceptível, né? A gente tem e tem coisas incríveis ali, harmônicas dentro da música, tal, dentro dos sons da nossa vida. Muito legal. Curador, assim. E o som da tigela tibetana, ela vem tão relaxante. E esse som é seu. Tanto que, assim, quando a gente bate a tigela no centro energético, no corpo da pessoa, dá para perceber o que está em equilíbrio e desequilíbrio. Porque se o som, ele abre,
tá funcionando aquela energia ali, ela tá fluindo bem. Se eu bato na tigela, ela faz um tom e para, eu preciso trabalhar mais aquela vibração, porque aquela energia está mais estagnada. Então, com a própria tigela tibetana, a gente consegue equilibrar todo esse centro energético. Sim, demais isso. Eu vi alguns... Eu não conheço tecnicamente muito isso, mas eu vi algumas experiências com os metrônomos, não sei, aquele negócio que ajuda para o ritmo e tal. E eles entram em harmonia, né, depois de um tempo e tal. Tem uma relação ali do ambiente, se comunica, né, uma coisa com a outra, né, cara, muito legal. Porque assim. tudo é energia, então a partir do momento que eu começo a vibrar essa energia no ambiente, é como a gente cria até miasmos de energia, que essa energia fica condensada às vezes. Se é um ambiente, às vezes tem muita briga, é um ambiente que você fala, nossa, que pesado aqui. Você nem sabe o que aconteceu. Acho que todo mundo já percebeu isso. Né? Então é um ambiente que você fala, nossa, que gostoso estar aqui, né? E a conexão com pessoas também. Então, energia a gente sente, assim, e trabalhar com som para esse equilíbrio de energia é incrível. E tem a cristaloterapia. Daí eu acho que eu falei de todas. A cristaloterapia, daí a gente usa a energia dos cristais, que ressoam muito rapidamente no nosso campo energético. Então, é simples assim, de usar isso. Legal. Já vai contribuir muito, porque a frequência do cristal é cristalina, não modifica. Diferente da nossa, que entra em equilíbrios, desequilíbrios, altera. O cristal, ele acessa esse campo energético de uma forma rápida e ajuda a transmutar ali essa energia. Então, estar com cristais ou fazer uma sessão de cristaloterapia é muito transformador, é mágico. Nossa, que demais. E serve para todo mundo também. Eu acho que é maravilhoso, cara. É muito bom conhecer, assim, como funcionam as coisas, né? Às vezes as pessoas, elas ouvem falar, mas não sabem exatamente. E falam, acho que é alguma coisa, sei lá, invasiva ou tal. E é uma coisa super amorosa, né? Um contato amoroso ali, uma energia super, super bacana, né? Então, acho que as pessoas, elas têm que se abrir para ter esse ato gentil consigo mesmo, né? De autocuidado, de se cuidar, né? Eu acho que ter essa visão integral que você falou, acho que faz toda a diferença. Cara, você também, além de tudo isso, você também arrumou tempo para escrever um livro, é isso? Foi. Foi interessante até o processo do convite desse livro. Como que ele chegou a mim? Eu tinha recém-chegado no Brasil, as pessoas não me conheciam como terapeuta aqui no Brasil, né? Apesar desses 4 anos já de jornada atuando fora, quando eu voltei para o Brasil já estava com o meu espaço. Uma coisa que eu tinha na minha cabeça é, eu não quero fazer marketing. A minha formação, eu tenho 2 pós-graduações em marketing, eu não quero, eu quero cuidar de gente, eu quero estudar caso, eu quero pensar em pessoas. E eu falei, não quero fazer um plano de marketing para mim. E aí eu lembro que um dia eu fiquei mentalizando muito. Isso, olha como o poder de tudo, é tudo muito mágico, né? Eu lembro que era uma quarta-feira, era noite de lua cheia, e aí eu sentei e fiquei com o cristal e fiquei mentalizando muito de que eu estivesse aberta para que as pessoas me conhecessem. Mas não fazendo marketing, mas que as pessoas se conectassem comigo. Um processo, um fluxo natural que as coisas acontecessem. Eu me colocando à disposição e a serviço ali do planeta, das pessoas, enfim, o que eu pudesse contribuir. No dia seguinte, uma editora me ligou. Nossa, que loucura. E essa editora me ligou e falou, você quer fazer parte para escrever esse livro em coautoria? Conta um pouquinho dele. Você trouxe ele aí, né, cara? Trouxe. Vamos lá. Obrigado. Esse aqui, ó. Uau, demais. Desprenda-se, entenda como técnicas, terapias e ferramentas podem trazer à tona o melhor de você. Lindo, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Fala um pouco pra gente dele, cara. É demais. Lindo. E assim, o que é lindo desse livro é que ele abre para várias linhas. Então, tem médicos que estão falando aqui, tem outros terapeutas holísticos, tem pessoas de outras áreas, de outras linhas, que estão falando sobre esse tema. Então, a gente consegue abranger de forma assim, de trazer à tona o melhor da pessoa dentro de algumas linhas.
E a gente agora falando, né, eu como terapeuta holística, eu falo muito sobre as técnicas, tanto que o meu capítulo ficou a terapia holística na prática. Demais. Né? Porque a gente usar esse sentido de terapia holística, não sei se dá para ver, mas é usar o sentido de terapia holística muito num sentido de forma prática, para a vida Porque tem que ser mesmo, tem né? que ser. E eu acho que as pessoas elas esperam benefícios práticos, né? E mudança de vida. E é isso, exatamente essa é a proposta, né, cara? É exatamente isso. Então aqui a gente tem algumas questões, eu falo um pouquinho das terapias, mas o como a gente pode usar isso pro dia a dia, né? E que é aberto para todos, tá disponível para todo mundo, a gente buscar ser melhor. E se a gente for usar isso dentro da terapia holística, até interessante, acho que quem envolve um pouco esse assunto, essa semana, por acaso, eu atendi um cliente cético. E ele entrou na sala falando isso. Oi, prazer, sou cético. Não acredito em nada. Falei, seja muito bem-vindo. É né? E eu acho maravilhoso isso, porque sim, isso... Falo, que lindo você não acreditar e mesmo assim se dar oportunidade de ver o que vai acontecer com você. É lindo por vários aspectos, né? Primeiro que eu acho que é legal você ser ali sincero com você e com o outro, né? Falando ali das suas percepções, mas é lindo também esse autocuidado, essa busca, né? Por alguma coisa que potencialmente pode te ajudar, né? Foi incrível. E assim, no bate-papo, que antes na sessão de terapia, a gente tem sempre um momento de bate-papo, a gente conversou bastante, depois a gente foi para a técnica. Então, com ele eu fiz barras de Access. Demais. E foi incrível. Horas depois, eu recebi mensagem dele, falando, tô me sentindo tão bem, que incrível. Vou voltar semana que vem. Nossa, maravilhoso esse relato. Maravilhoso. E é o que eu falo para as pessoas, se permitirem, se abrirem, né? Não precisa acreditar. Eu acho que a partir desse princípio não precisa acreditar, mas vai experimentar. É um convite maravilhoso isso. Acho que para todo mundo que está vendo a gente vai lá, experimenta. No mínimo é uma coisa, é um autocuidado, né, cara? Não sei. Eu falo até assim, eu gosto de brincar. Vamos dizer, você vai, não acredita em nada. O que vai acontecer no mínimo, ali para você, é você se sentir completamente relaxado. Já é uma grande coisa, né, cara? Que já é muita coisa. Então, assim, não tem nenhum tipo de perda. Simplesmente vai, se abre para alguma coisa nova. Pode fazer sentido para você. Você vai eu acho que isso faz muito bem pra gente, cara. Porque realmente hoje o que a gente faz realmente pra gente, né? Esse contato, esse carinho com a gente, esse autocuidado. Eu acho que esse ato de buscar alguma coisa, de tentar, já é um caminho legal que você está pronto para experimentar os benefícios de algumas terapias, como a gente falou aqui. Demais, demais. E meu livro é maravilhoso, cara. Como que as pessoas elas conseguem adquirir o livro? Você quer colocar o seu arroba? A gente vai colocar aqui nas mídias. Ótimo. E elas podem encontrar você lá e perguntar? Pode, direto comigo. Eles vendem também direto pela editora, mas comigo tem desconto. Demais, é melhor, né, cara? É demais. Só acessar. Eu adorei o título também, o Desprenda-se, né? Parece que, na minha cabeça é a visão que às vezes eu tenho de mim mesmo, acho que em alguns momentos, um tempo atrás, que é ficar preso em algumas coisas mesmo, né? Que é só soltar, né? É uma escolha, acho que é uma escolha consciente, né? Se soltar algumas coisas e se abrir para outras, né? Que legal, que demais, cara. É um projeto muito lindo. E, cara, quais os planos para o futuro? Nossa. Você já quer compartilhar alguma coisa com a gente? Claro, com certeza. Eu tenho muito. A minha cabeça ela tá sempre ali com novos processos. Então, pro ano que vem vai ter novos cursos. Legal. Eu vou muito para essa área agora que eu estou sentindo que muitos terapeutas estão inseguros na forma de atendimento. E muitos terapeutas me procuram
para dar uma mentoria ou uma dica, ou então assim, eu vou seguir, né? A demanda está chegando e é um caminho lindo. Eu acho que eu poder contribuir com a experiência que eu tive já, né, de tanto estudo lá de trás, as experiências e bagagens que eu pude acarretar aqui na minha jornada, para auxiliar para o outro, para ajudar o outro e a gente fazer essa linha. É uma forma de multiplicar mesmo a coisa, né? Você ajudar terapeutas nesse processo. Então, o próximo vai ter essas mentorias, inclusive para curso de Reiki. Estou para montar um curso de cristaloterapia, para falar da energia dos cristais, de chakras. Retiros, também vai sair alguns retiros. Processos voluntários também. Só não saiu ainda por conta da pandemia, mas agora, já provavelmente para o ano que vem, a gente já consiga sair com alguns processos até de cirurgia energética. Uau, que demais. Que demais. Não deixa, você vem aqui de novo e conta pra gente esse universo dessas novas possibilidades e iniciativas. Com certeza. E eu acho que a galera também tem que ficar ligada, você vai atualizando as coisas nas suas redes, né, Carla? Sim, tanto no meu Instagram, eu tô lá sempre, tem também o site, né, que é, para quem quiser saber, é arroba, acho que é mais fácil ver pelo arroba, né, o Kazen? Sim. Arroba ka.zen_. Demais. Tá fácil, né, galera, pra memorizar, é muito fácil, muito legal, tudo a ver. Ô, Ká, e o que você quer falar mais? Você quer deixar algum recado para as pessoas, assim? Eu acho que eu acho muito bacana o nosso papo, que eu acho que cumpriu o propósito aqui, que é a gente compartilhar esperança para as pessoas de que tem um universo de coisas que podem ajudá-la nesse processo e que as pessoas não estão sozinhas nisso, né? Tem um monte de gente nessa jornada. Eu acho que muita gente vai se inspirar com o que você falou. Eu aqui bastante, eu vou processar um monte de coisa. Quero combinar com você também de experimentar algumas dessas. Ai, que ótimo! Não vou abrir mão disso. Mas quer comentar alguma coisa com a galera, Cal? Eu acho que assim, o mais importante é se permitir. A gente está tão fechado em tantas coisas no piloto automático da nossa rotina do dia a dia, de não permitir ser feliz, né? De um princípio tão básico. A gente já acorda muitas vezes, ai, não acredito, mais um dia. E assim, é começar a mudar essa chavinha, não para positividade tóxica, não, mas é respeitar. Hoje eu acordei mal-humorada, ok, eu observo o meu mau humor, estou mal-humorada. E a partir disso eu não vou agredir ninguém, mas é um dia que eu vou ficar um pouquinho mais quietinha comigo mesma, né? Mas se um dia que eu tô percebendo que eu tô mais expansiva, eu posso usar isso a favor. Então primeiro, perceber o que tá acontecendo dentro da gente, que aí é observação. E a gente se permitir. Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer todos os dias, quando eu acordo. Até fica a dica quem quiser colocar no espelho, já no espelho do banheiro. Deixa escrito ali, ó. O que eu posso fazer para te fazer mais feliz hoje? Demais, muito bom. E quando a gente acorda já com esse sentido de o que eu posso fazer para ti, eu tô me olhando no espelho, né? Para te fazer mais feliz. E às vezes é tão simples, põe aquela música que você gosta. Ou então você vai tomar seu café da manhã, senta um pouquinho para tomar esse café da manhã. Liga para aquele amigo que você não fala há tanto tempo. Desce um ponto antes, talvez, ou faz um caminho diferente de carro. Olha para o céu, sabe? Observa. Então é a gente permitir que, assim, no dia a dia, a gente tem isso o tempo todo, a gente tem muitas coisas boas, a gente tem muitas coisas a agradecer, tem muitas coisas ruins também. O meu olhar vai para onde? Eu escolho. Maravilhoso essa dica. Né? É uma escolha que a gente tem. Todos os dias vai ter coisas ruins. Todos os dias vai ter coisas boas. Qual delas a gente vai se conectar, né? Com essas coisas boas que a gente pode ser extremamente grato na vida ou aquelas coisas, né? Porque onde a gente vai focar, aquilo vai expandir, aquilo vai crescer. Não, demais isso. Esse lance de o que você focar vai expandir é muito verdade, né, cara? Eu acho que é uma escolha que a gente tem que fazer, assim, né? É o que a gente vai querer expandir na nossa vida, né? O que a gente vai querer focar para expandir na nossa vida. E você falou uma coisa
é muito legal aí, cara, sobre positividade tóxica, né? Eu acho que esse termo ele é um termo interessante porque eu acho que as pessoas elas veem assim quando a gente fala de energia parece que as pessoas elas algumas pessoas entendem que elas têm que ignorar, se alienar, né? Ignorar tudo de ruim à volta e que você vai ficar bem. E não é isso, né, cara? É muito Não é pelo isso. contrário. O que é incrível é. Aqui no Brasil, a gente tem um berço de espiritualidade também grande, mas a gente está engatinhando em muita coisa. Então, é muito confundido que as pessoas brincam até os namastê, gratiluz, Exatamente, aquela exatamente. coisa de, ai, gratiluz, né? Vamos lá com mais respeito, né? A gratidão Sim. é um sentimento, é algo que Sim. passa dentro da gente, né? Não é essa forma de... Sim, não é uma coisa vazia ou Não superficial ou é, forçada, né? não Que é é imposta, né? forçado, não é forçado. Então é o que eu falo. É, tem muita gente que pensa nesse sentido de espiritualidade no mundo holístico de uma forma: não sentirei mais raiva porque eu estou pleno, eu não sentirei mais tristeza porque a plenitude chegou na minha vida. E eu digo: não, você vai ter clareza, né? Eu sinto raiva. O que eu faço quando eu sinto raiva? Eu não jogo ela debaixo do tapete. Eu falo: oi, raiva. Você chegou aqui, amiga. Por que veio? Eu vou olhar para ela. Eu vou olhar para esse monstrinho que a gente costuma não olhar. O que acontece quando a gente olha para esses sentimentos? Ou a tristeza, ou a raiva, ou o que aparecer. Que a gente evita, às vezes. E é um erro, porque está dentro da gente. Não veio à toa aquele pra gente. Se eu olho, aquele monstrão que é tão grandioso, ele vai diminuindo. Então, muitas vezes, tem gente que passa com raiva por 1 ano, 6 meses. Meu, incrível, né? Porque Tipo, não olha, tá ali. Só que eu não vou olhar para aquilo. Se você para e fala: oi, raiva, deixa eu olhar para você. O que você veio me trazer? Por que eu estou com raiva? E aí, quando você traz isso para dentro de você, você vai ver, aquela raiva vai passar em 10 minutos. Então, você sente, você se permite. E ela vai embora sozinha. você tem a consciência daquilo, né, cara? Daquilo que está sentindo, porque é maravilhoso isso, sim. É isso. Então, assim, a dor existe. Vamos olhar. A alegria existe. Vamos olhar. Então, assim, qual é o meu estado hoje? Que fase da minha vida eu estou nesse momento? Por isso que a ajuda de um terapeuta contribui muito com essa jornada. De abrir essa visão, abrir essa jornada. Do passo de cada um, porque é muito individual. É total. E às vezes uma coisa que acontece com a gente, às vezes a gente fica. É uma coisa pequena, a gente fica remoendo o dia inteiro. A gente passa um dia inteiro com raiva ou triste por uma coisa que a gente poderia ter resolvido ali se a gente tivesse encarado aquilo diferente, acho que como você falou, né, cara? E uma coisa que eu acho importante também a gente falar é assim: não existe uma regra única. Somos seres individuais. Então, o processo terapêutico é importante, porque vamos pensar, tem coisas que vai servir para massa. Então, de repente, vai ter vídeos que a gente vai colocar servindo para massa, mas dentro do individual de cada um é de uma outra forma. A mesma coisa livro. Vou te dar um exemplo. Tem um livro que é incrível, maravilhoso, que é O Milagre da Manhã. Maravilhoso, eu já li. É lindo, é lindo. Fala, acorda às 5 da manhã. Antes das 6 você já meditou, já malhou, já fez tudo. Pega uma pessoa que está com uma depressão, que não consegue levantar da cama. É meio-dia, ela não conseguiu levantar ainda. Dá esse livro para ela ler. Isso vai fazer bem para ela ou ela vai se sentir pior mais culpada ainda por não conseguir, né? É isso. Então, a jornada é importante ter um terapeuta responsável ali para guiar essa jornada. Nem tudo vai ser bom para todo mundo. Talvez vai ter o momento de falar, milagre da manhã vai ser bom para você. Mas agora levanta da cama, abre a janela. Sim. Esse é o grande desafio do dia para você. E não é pequeno ou grande, mas é a jornada de cada um, é o caminho de cada um. É o seu próximo passo, né? Eu acho que para quem também tá vendo a gente, isso é muito legal, assim. É claro, as pessoas buscarem um livro, buscarem um vídeo igual a gente está fazendo aqui, mas essa jornada ela é individual,
esse processo ele é individual, cada um tem o seu, né? Por isso é tão importante um profissional. É sério para te ajudar, né? Porque assim, tudo vai ajudar. Gente, qualquer leitura de livro, isso ajuda a expandir, né? Mas nem todo livro é indicado para todo mundo naquele determinado momento. Sim, total. E assim, às vezes esse acúmulo de coisas que você vai deixando passar e não vai tratando, igual a gente está falando, encarando ao longo do dia, e às vezes a gente não consegue superar essas coisas porque a gente está tão inserido nelas, né? Essas coisas que a gente não encara acaba governando a nossa vida de uma certa forma, né? E eu acho que essa possibilidade da gente buscar ajuda, né, cara? Eu acho que ser honesto consigo mesmo e buscar boas pessoas ali para ajudar, acho que faz toda a diferença. Tem legal, até interessante, que às vezes eu tô com uma sessão de um cliente e eu falo, se alguém ouvir isso de fora, vai falar, o que que tá acontecendo? Porque é esse processo individual. Sim. Eu tenho um cliente que ele é muito organizado, mas assim, muito organizado. Tudo que ele vai fazer no dia, ele escreve. Então, de manhã, ele já organizou o dia inteiro dele, 100%. Maravilhoso. Para a maior parte das pessoas, a gente fala o quê? Se planeja, cria um planner, visualiza o teu dia, bota as coisas, porque vai te facilitar no seu decorrer de planejamento. E até reduzir a sua ansiedade, né? Porque se você já sabe mais ou menos o que tem que fazer, isso já ajuda você a... E na hora de dar um check ali no feito, é um prazer, é aquela sensação, né, de feito. Tanto que na minha listinha eu dou check de duas maneiras. Eu dou um check aqui e passo um marca-texto ainda. Uau, feito. É aquela sensação de prazer. Só que para esse cliente específico, ele era tão preso disso, até nas horas de lazer. Tinha hora. E tinha hora para acabar. E aí o que eu falei para ele, que é o oposto do que a gente fala para a maior parte das pessoas. Por isso que a gente tem que ver a pessoa individual. Eu falei, vamos parar com essa listinha? E vamos fazer só um macro dela? O seu macro vai ser o quê? Reunião que você vai ter no teu dia, onde você precisa estar, algum agendamento, alguma coisa assim. E o resto, deixa a vida seguir, deixa a vida fluir. Só que eu não posso falar isso para a maior parte das pessoas. Sim. Porque as pessoas estão vivendo o outro lado. Então o que eu falo? A terapia individual, personalizada, como terapeuta responsável, vai te guiar nessa jornada. E é essa responsabilidade. Cada um tem um jeitinho específico. Sim, acho que o fato de você procurar um profissional desse, eu acho que é como se fosse uma pausa também na sua vida. Porque as pessoas, elas preenchem o seu dia, elas não deixam um espacinho para elas, né? Ou para perceber as coisas. Então a sua agenda está totalmente ocupada, né? Às vezes eu ligo para amigos e para a gente fechar uma agenda para alguma coisa é uma tarefa impossível, né? Então eu acho que isso é legal também, a gente pegar e ter esse momento para organizar, não para organizar a sua vida, mas para viver, né? Para deixar as coisas acontecerem. Muito legal, cara. Eu agradeço de coração aqui a sua presença, você ter aceitado o nosso convite para vir aqui. Eu acho que os nossos propósitos, eles se alinham, né? Porque a gente quer passar essas pessoas, a gente quer colaborar com as pessoas ali na situação que a gente está vivendo. Também achei super legal você ajudar outros terapeutas, né? Uma forma de multiplicação. Então, quem estiver assistindo a gente aqui, eu acho que a gente tem que se aperfeiçoar sempre, né? A gente tem que ter esse processo. E acho que também tem gente para ajudar vocês aqui dentro disso. Então, agradeço de coração a sua presença aqui, cara. Você que a gente não falou sobre isso, né? Mas você está em contato e conhece o projeto desde o comecinho, né? Vou aproveitar e fazer uma última pergunta para você, claro, né? O que você acha dessa iniciativa que a gente teve de fazer o portal Meu Retiro, assim? Primeiro que assim, é uma honra de estar aqui, de conhecer vocês. O trabalho de vocês, que vocês fazem, é incrível porque assim, não existia um meio da gente se encontrar quanto terapeuta ou buscar. Eu, como terapeuta, eu também consumo terapia holística, eu também preciso de ajuda, eu também levanto a bandeira e falo, eu preciso de um terapeuta para me ajudar nesse momento, ou eu preciso de um retiro, eu preciso de um espaço onde eu vá viver determinada experiência. E era muito difícil achar isso.
É muito difícil muito difícil. E aí a plataforma de vocês é linda, ela é acolhedora, porque ela abraça os terapeutas. Então, assim, tanto de terapeuta para a gente se conhecer, porque eu acho que a gente se agrega, sim. né? Tem gente que fala, competitividade. Não existe. Não. É agregar. É quanto mais a gente estiver junto, quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente trocar, é melhor. E aí é uma plataforma que a gente encontra pessoas, né, pra gente buscar ajuda também, pra gente né, estar a serviço das pessoas também, num lugar, né, ou para um curso que eu queira fazer, ou para um retiro, ou para às vezes a pessoa não consegue ir para um retiro, né, embora o nome seja esse, mas às vezes tem uma massagem, né, um spa aqui no meio da cidade, uma terapia, alguma coisa que pode ajudar a pessoa ali na hora. É lindo, porque é como se estivesse ali. É esse portal que conecta pessoas que estão buscando isso. É o que eu falo, a energia chega antes, então você vai se conectar primeiro. Nossa, me conectei com essa terapeuta ou com esse terapeuta. Por quê? Não sei, sente a energia, conecta com aquela pessoa. Então, é democrático, é aberto, é lindo a gente ter um espaço e vocês se colocarem, inclusive, a serviço e à disposição da gente até, da gente poder trocar isso. Total. Acho que a nossa missão é realmente porque a gente acredita, acho que todo mundo aqui do time acredita que vocês podem contribuir muito com as pessoas hoje. Então, assim, a gente procura ter o máximo, assim, um cuidado amoroso mesmo ali para divulgar o trabalho de vocês, divulgar o seu trabalho, que é tão legal, que ajuda tanta gente. É super bacana, cara. Agradeço, assim, de coração a sua presença aqui, a sua doação generosa de contar um pouquinho para as pessoas. E eu fico honrada de estar aqui trocando, Obrigado. Porque vocês sempre foram tão carinhosos, né? Desde tanto tempo. É incrível estar aqui. Me sinto muito, muito feliz e muito honrada mesmo. Que legal. Gente, a gente vai deixar as informações aí para vocês, da Cá, também para vocês para vocês poderem encontrar os serviços. E vai acompanhando que a gente vai trazendo novidades aqui sempre para vocês. Obrigado.